Me abre a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler versículos 30 e 31. João 14, versículos 30 e 31. Vamos refletir sobre esses versículos. Nos diz assim, a palavra de Deus, Jesus falando, ele diz: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Fala conosco, Pai, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar na presença de Deus. Bem, esses são versículos que eu nunca preguei sobre eles, né? É lógico, não só esses, né? Enfim, eu acho que nenhum pregador vai conseguir pregar sobre toda a Bíblia. Mas, enfim, tem alguns versículos que a gente fala algumas vezes, algumas mensagens, algumas pregações, com abordagens diferentes. Né? Mas, de repente, tem alguns versículos assim que a gente nunca pregou. Eu, desde os meus 16 anos, eu prego, com 21 anos, no mês de dezembro de 1985, nós casamos em dezembro de 1985, daí a gente casou, foi para a lua de mel, voltou, daí no mês de dezembro meu pai orou, certo, oficialmente me ordenando pastor da primeira igreja. E então, oficialmente, vamos assim, a partir dos 21 anos de idade, então são 34 anos que eu sou oficialmente pastor, mas antes eu já pregava, desde os meus 16 anos lá no Centro Evangelístico, algumas vezes aqui. Enfim, a gente fala de várias coisas na Bíblia. Mas, entre muitos versículos que eu nunca falei, esses são deles. Eu os lia e ok, mas nesta semana Deus começou a me dizer, né, para eu falar hoje à tarde. Eu estou pregando só no culto da tarde, né, eu olhava e entendia alguma coisa, mas enfim. Mas com Deus a gente não tem que ficar questionando. A melhor coisa é a gente obedecer, certo? Então, é sobre esse assunto que talvez não seja um assunto novo e nem complicado, mas é um assunto muito importante, que nós vamos falar aqui da palavra de Deus. Essas palavras de Jesus, e às vezes dá uma impressão que parece que Jesus fala uma coisa aqui, em seguida fala outra, que as coisas até parece que não tem muita conexão entre elas, mas elas têm. Às vezes nós não conseguimos discernir e entender isso de maneira ampla, certo? Mas elas têm muita conexão. Jesus dizendo assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o Pai me ordenou. Levantem-se, vamos-nos daqui. Essa fala de Jesus, ela acontece na saída do cenáculo. Desse lugar que os discípulos tinham comido a Páscoa. Nesse lugar que foi o lugar da última ceia. Lá que Jesus disse: olha, a Páscoa vai ser assim, sim, e indicou
um dos discípulos que chegou lá, olha, você vai encontrar alguém, vai perguntar se está tudo preparado, ele vai dizer onde que é o lugar e nós vamos lá nesse lugar. Os discípulos foram para esse lugar e nesse lugar Jesus ele anunciou algumas coisas. Ele disse que o Pedro ia negá-lo. Ele, no meio da ceia, anunciou o traidor, Judas. E só o Judas entendeu. Os outros não entenderam. Foi nesse lugar que Jesus lavou os pés dos discípulos. Muita coisa tinha acontecido naquele lugar ali. Isso que Jesus falou é na saída desse lugar. Jesus estava encerrando aquelas atividades nesse lugar. E essas últimas palavras deste lugar que Jesus estava, né, e que daí ele vai adiante, elas devem sim chamar a nossa atenção. Jesus disse assim: já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Quando Jesus diz esse não, já não vos falarei muito, é porque dali, alguns momentos, ele seria capturado, ia para a cruz, ou seja, não tinha mais muito tempo. Então, e também porque a maioria das coisas Jesus já havia falado. Mas Jesus falou algumas coisas muito importantes. Ele disse, não vos falarei muito, mas não quer dizer que ele não falaria mais nada. Não, ele falou. E o que ele falou foi muito significativo. E eu acredito que quando Jesus disse, eu não vos falarei muito, ele estava também comunicando e dizendo o seguinte, olha, são mais algumas poucas coisas que eu tenho a dizer a vocês. E com isso ele estava chamando a atenção no que ele diria na sequência, que seria muito importante. E o que ele falou na sequência, é o que está no capítulo 15 de João, que é riquíssimo, que Jesus fala sobre a videira. E daí os assuntos do capítulo 16, que são extraordinários e muito significativos. E nessa saída desse lugar, e indo até depois ao lugar onde ele foi orar. E daí em João 17 nós temos a oração sacerdotal de Jesus. E depois Jesus estava no lugar da oração, que chega Judas, com aquelas autoridades entregando a Jesus. Era noite, e então Judas disse, olha, aquele que eu beijar é ele, para que fosse identificado. Mas, então, nesse contexto que essa fala de Jesus é colocada. E Jesus falou, se referiu ao príncipe desse mundo. Ele fala, pois o príncipe desse mundo está vindo. Uma referência a Satanás. Na mesa da ceia, Judas saiu dali com o objetivo de trair Jesus, e a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Então, seria o Judas que viria com aqueles homens para prender Jesus. Então, Jesus está se referindo à vinda de Judas. Judas já estava maquinando e acertando tudo, vendendo Jesus, acertando todo esse esquema. Então, Jesus disse, o príncipe. Mas Jesus falou, deste mundo está vindo. E esse príncipe, lá no grego, archon,
Essa palavra também pode ser traduzida como governador, comandante, chefe e líder. Governador, comandante, chefe e líder. Jesus está falando o governador desse mundo, o que comanda esse mundo, o que chefia esse mundo, o que lidera esse mundo. Jesus disse desse mundo, mas Jesus também disse em João 18, versículo 36, ele falou, o meu reino não é desse mundo. Jesus estava no mundo, mas o reino dele não era desse mundo, e a Bíblia também nos ensina que nós estamos nesse mundo, mas nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem. Estamos nele, mas não somos propriedade, não pertencemos. E isso que a Bíblia diz de não sermos desse mundo, ela está falando de não estarmos debaixo do governo desse príncipe, desse líder, desse chefe nesse mundo. O que a Bíblia está dizendo é isso, sabe? Nós não estamos debaixo desse domínio maligno. Jesus está chamando então, está falando de o príncipe deste mundo. E se nós estamos no reino de Deus, nós temos que ter a consciência de que quem é autoridade sobre nós não deve ser Satanás, que nós não devemos ser liderados por ele, chefiados por ele, governados por ele. Não. Estamos nesse mundo onde há uma ação maligna, no entanto, nós estamos sob a liderança do Senhor Jesus. Não somos ou não devemos ser dominados, mas isso tudo gera um conflito, uma guerra. Jesus disse, é chegado a vocês o reino de Deus. Jesus veio instalar o reino de Deus em um lugar que tem um outro governador. Isso gera conflito. E eu e você somos esses agentes do reino, essas pessoas do reino que Jesus veio instalar. Isso tudo gera um conflito. E Jesus disse, sabe, o príncipe deste mundo, ele deixa muito claro. E com isso nós entendemos que, sabe, nós precisamos ser conscientes que não podemos nos deixar governar por esse governador, esse comandante, esse chefe, esse líder. Ele é dos outros, mas não pode ser nosso. Jesus disse que ele é desse mundo e em seguida Jesus vai dizer, ele não tem nenhum direito sobre mim. A versão Almeida diz, ele não tem nada em mim. Mas essa expressão lá no grego, ela vem de uma expressão hebraica que era frequentemente usada em contextos legais, que comunicava que não havia nenhuma declaração ou direito legal sobre determinada pessoa para incriminá-la. Então Jesus usa essa expressão que possivelmente era muito conhecida e é uma declaração que fala de direito legal. O que Jesus estava dizendo? Esse governador, em mim, ele não tem nenhum direito. Jesus estava dizendo, ele não me governa. Eu não obedeço. Eu não me submeto a ele. Esse chefe,
não é meu chefe. Esse líder não me lidera. Esse comandante não me comanda. Ele não tem direito nenhum sobre mim. Ele não faz e ele não tem direito, ele não tem legalidade, ele não tem onde agir na minha vida. Por que que Satanás, o príncipe desse mundo, não tinha nenhum direito sobre Jesus? Porque Jesus não tinha pecado. E o que dá direito a Satanás de agir é o pecado. Satanás só agiu no mundo e só se tornou o governador desse mundo porque o primeiro homem deu a ele autoridade para que ele entrasse. Deus deu autoridade quando criou o homem, o mundo, depois dos homens. Daí Deus disse ao homem, domine. Deus estava dizendo, eu estou entregando a autoridade da terra a você. Domine. A Bíblia diz, no livro de Salmos, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. A autoridade é de vocês. Quando o homem, ele pecou, ele entregou a autoridade da terra a Satanás. Por isso, ele se tornou esse príncipe, esse governador, esse líder, esse regente da terra. Mas Jesus disse, ele não tem nada em mim. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Não havia pecado. Por isso ele estava dizendo, Jesus estava comunicando também, enfim, Satanás está lá em Judas, ele está vindo. No entanto, isso que está acontecendo, mesmo que haja uma ação maligna, tem a soberania de Deus, eu não tenho nada a ver com ele. Ele não tem direito legal algum sobre mim. Essa declaração de Jesus é muito significativa e muito forte. Jesus estava dizendo, eu estou debaixo do controle do Pai. Porque Jesus era perfeito. E nós? E nós? O príncipe desse mundo, da mesma maneira, só tem direito sobre nós se nós lhe dermos tal direito. O diabo age legalmente. O inferno age legalmente. Isso é uma lei estabelecida. E ele sabe que se nós dermos a ele direito legal, ele entra, ele se instala e realiza a obra dele. E é por isso que Satanás é tentador. Ele fica tentando com o objetivo de nos levar a pecar. A decisão de pecar ou não é nossa. Satanás, ele tenta. Mas a decisão de cair na tentação ou não é nossa. Nós somos responsáveis. E, ok, mas eu não sou perfeito como Jesus era. Sim, somos pecadores. E o que a gente tem que fazer com o pecado? Em primeiro lugar, a gente tem que levar o pecado a sério. Com pecado não se brinca. E agora, eu pequei. O que eu faço com isso? Arrependimento. Confissão. Não justificação, confissão. E abandono do pecado. E essa constante luta
fortalecendo-se no Senhor para não pecar. Quando pecamos, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós, quando pecamos, sabe, quando o pecado acontece na nossa vida, não brinquemos com isso. Se percebemos que pecamos, lidemos rapidamente com isso. E eliminemos de imediato o pecado. Não fica esperando à noite, quando chegar em casa, estiver mais concentrado, daí eu vou ter um tempo especial, daí eu vou confessar o meu pecado. Não deixa para a noite, porque de tal hora até a noite haverá um direito legal do príncipe desse mundo em agir. Sim, não somos como Jesus, que nunca pecou, nós pecamos. No entanto, quando pecamos, a gente tem que levar isso muito a sério. Se surge alguma coisa, vamos eliminar já isso, para que não haja abertura na nossa vida, para que Satanás entre e detone a nossa vida. Jesus disse, ele não tem direito sobre mim. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, capítulo 4, e essa aqui é uma epístola de Paulo à igreja. A igreja, Éfeso, mas possivelmente não só a Éfeso enfim, a todos nós. E isso que ele escreveu, ele não escreveu para as pessoas sem Jesus, aos pagãos. Não, ele está escrevendo para a igreja. E sabe o que ele está dizendo para a igreja? Versículo 27, ele diz, e não deem lugar ao diabo. Se ele diz, e não deem lugar, é porque é possível que o lugar seja dado. Ah, não, eu já aceitei Jesus enfim, o diabo não tem nada a ver com a minha vida. Amém. Não tem. E vamos continuar fazendo com que ele não tenha. Não vamos dar lugar a ele. Ei, mas se a gente der lugar, ele vai ter. Se a gente der lugar, ele vai ter. E aqui o contexto fala de muita coisa. Versículo 24 diz, nos fala de nos revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Versículo 25 diz, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade com o seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. E daí vem, e não deem lugar ao diabo. O que furta, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
todas essas instruções, elas não são as únicas, têm a ver com não dar lugar ao diabo. Jesus disse, ele não tem direito algum sobre mim. Não tem direito. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando o pecado entra e se instala e não é rejeitado, não é confessado, não é abandonado, mas se convive, se aceita esse pecado, morte vai entrando. Morte espiritual, morte emocional, morte familiar, morte nos relacionamentos, morte nas finanças, morte ministerial. Morte, 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 porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus disse, ele não tem direito em mim. A primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Antes um pouquinho aqui no versículo no 5, antes diz da mesma forma, jovens sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ele está falando aqui do perigo do orgulho, ele está falando aqui da ansiedade, e ele está dizendo que é para a gente se humilhar, se livrar da ansiedade. Então ele entra a vigiar. Orgulho, ansiedade são coisas muito perigosas, e ele disse, não deem lugar ao diabo. Pedro também está escrevendo para a igreja, não é para pagão. Não deem lugar ao diabo. É o que ele está alertando. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você. É Deus, por meio da palavra de Deus, falando conosco. E veja o que está escrito aqui no versículo 9. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso acontece, não é só com você, acontece comigo. Isso acontece com o pastor Eduardo. Isso aconteceu com o Billy Graham. Essa batalha acontece com a pessoa mais santificada desse mundo. As mesmas aflições aconteciam com Pedro. É uma batalha. E a Bíblia diz, não deem lugar ao diabo. Vigiem. Ele está ali em volta. Em volta. Ele está... E essa expressão também era muito forte. E diz, anda ao redor como leão. Ele não é leão, tá? Mas como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Ele não pode devorar qualquer um. Mas ele está procurando quem ele pode. Sabe quem ele pode devorar? Aquele que vive no pecado. Aquele que dá lugar a ele. Ele só devora
aquele que dá lugar para ele, aquele sobre quem ele tem direito legal. E Jesus, quando ele diz isso, ele não tem nenhum direito sobre mim, ele está comunicando alguma coisa muito importante para nós. Tudo que Jesus disse tem uma razão de ser. Tem uma lição para nós. Jesus disse que nós deveríamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, e então nós encontraríamos descanso para a nossa alma. Quando Jesus está dizendo, ele não tem nenhum direito sobre mim, Jesus quer que a gente aprenda isso com ele, para que a gente busque viver uma vida na qual Satanás não tenha direito sobre nós. É isso que ele está falando. Gente, não se brinca com fogo. Brincar com pecado é brincar com Satanás. Isso eu lembro acontecer alguns anos naquele zoológico de Curitiba, algo assim, não lembro bem dos detalhes, mas que uma criança foi lá na jaula do leão, né? E ela botou a mão lá para brincar com o leão. Não sei se alguém lembra dessa notícia. Lembra, né? Lembra? Não deu outra. O que ele fez? Não dá para brincar. Nem um pouco. Nem um pouco. Por isso Jesus disse, vigiem e orem. Nós não podemos brincar com o pecado. Eu creio que assim diz o Senhor para nós hoje à tarde. Não vamos justificar o nosso pecado, vamos parar de justificar o pecado. Eu fiz por causa do outro, eu fiz porque o fulano fez isso comigo. Eu fiz aquilo lá, mas também, olha a história da minha vida, olha os meus traumas, é por isso. Eu não estou dizendo que algumas situações até não contribuam, mas o que define, quem define somos nós. São nossas escolhas, de pecar ou não. E vamos parar de ficar botando a culpa nos outros, em Deus, no diabo. Sim, o diabo tem a culpa dele, ele é tentador, ele é o promotor do pecado, das tentações, mas repito, a decisão é nossa. É nossa. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades e não fugir delas. Então essa declaração de Jesus, ela é muito, muito forte. Daí Jesus diz no início do versículo número 34, ele diz, todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Jesus tinha declarado que o príncipe desse mundo não tinha nenhum direito sobre ele, portanto nenhum domínio, e agora ele declara que o Pai tinha todo o direito na vida dele, todo o domínio sobre a vida dele. Jesus está declarando que ele amava o Pai, portanto, logo ele o obedecia. Ele amava, logo obedecia. Filipenses 2,8 diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz.
Filipenses capítulo 2 é uma passagem que eu oro muito a meu respeito. E lá diz que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse sentimento de humildade, de glorificar a Deus, essa consciência da nossa pequenez e da grandeza de Deus. E Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando obedecemos a Deus, é Ele que nos governa, é Ele que nos rege, é Ele que nos comanda, é Ele que nos chefia, é Ele que nos lidera. E não o príncipe desse mundo. Jesus obedecia. E quando essa obediência que ele está falando aqui, saiba que eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. Ele fala da obediência geral, mas ele está falando também de uma obediência difícil. Porque dali, a alguns momentos, ele teria que enfrentar a cruz. Ele teria que ir para a cruz. O Pai lhe tinha proposto a cruz. Obedecer nem sempre é fácil. Mas ele disse, eu amo o Pai. Então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que ele manda. Obediência é essencial. Eu diria que nem sempre a gente obedece por amor. Às vezes a gente obedece por medo. Muitas vezes. Mas quando se refere a obedecer a Deus, quando você começa a obedecê-lo mesmo, até por medo, sabe, você começa a andar com Ele, você vê como Deus é bom, ter um relacionamento com Ele, daí você continua obedecendo por amor. E obedecer por amor é muito melhor. Eu já contei isso aqui algumas vezes, que esse processo de conversão meu não iniciou, vamos assim dizer, porque eu amava, porque eu queria, mas é porque eu tinha medo de ir para o inferno. Eu sabia que Jesus ia voltar e às vezes eu deitava na cama, não tinha compromisso com Jesus. Eu pensava, meu Deus, se Jesus vier aqui hoje à noite, meu pai com a minha mãe vão embora, eu vou ficar sozinho aqui em casa. Eu tinha essa consciência. Conhecia, mas não praticava. Conhecia, mas não obedecia. Daí, meu Deus, vamos parar com isso. Para que viver desse jeito? Vamos obedecer. E daí eu comecei a me render a Jesus. Eu comecei a obedecê-lo. Quando eu comecei a obedecer, eu também comecei a ter mais comunhão com Ele e comecei a conhecê-lo. Eu comecei a experimentar mais da pessoa dele e ver como Ele é bom. Como é bom a gente andar com Jesus. Como é bom a gente se distanciar do pecado e estar mais perto de Deus. E então, eu passei a obedecê-lo, não só por medo do inferno, mas por amor, porque Ele é digno da minha obediência. Como é bom a gente obedecer por amor, mesmo que o obedecer muitas vezes não seja fácil. Obedecer a Deus significa conflito. Muitas vezes conflito com outras pessoas e conflito com o mundo, conflito com o sistema.
Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é bom. Jesus estava dizendo aqui, eu amo o Pai e faço o que meu Pai me ordenou. Jesus caminhou na obediência. Quando a gente caminha na obediência, tem o diabo rugindo como leão, ele procura. Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui, vamos ver se eu tenho alguma coisa lá. Vamos ver. Não tenho. Isso que Jesus disse, ele não tem nada em mim, ele não tem direito legal nenhum em mim. Diante disso, o desafio é nós olharmos para a nossa vida e sermos bem honestos conosco mesmo. Será que o diabo tem algum direito sobre nós? Do jeito que a gente está vivendo, o diabo tem direito? Ele tem direito quando nós estamos no pecado, conformados a um pecado. Ei, se você está lutando contra um pecado, de fato, quem sabe você tem uma luta. Quem sabe você está passando por tentação. A tentação não é pecado. O pecado é cair na tentação. Mas sabe, se de repente determinado pecado virou algo comum na nossa vida, a gente está conformado com ele, daí ele tem direito. Daí ele que está rugindo em redor, ele vai ter direito para agir. E daí não vai ser bom. Como está a nossa vida diante de Deus? Será que não estamos vivendo em algum pecado? Vivendo em pecado? Será que nós não abraçamos alguns sentimentos pecaminosos e até nós os justificamos? Será que nós não abraçamos o ódio? Eu odeio, mas olha o que me fez. Então eu abracei. Se eu abracei o ódio, e o ódio está imperando na minha vida, eu estou em pecado. Eu tenho que rechaçar o ódio. Será que eu já me arrependi dos meus pecados? Talvez sejam alguns pecados que eu não os cometa hoje, que eu os cometi no passado, mas eu não me arrependi deles e quem sabe eu os justifico. Eu não me arrependi e não os confessei. Eles estão lá. Eu tenho que lidar com isso. Não, mas já faz anos. Os anos não apagam o pecado. Quem apaga o pecado é o sangue de Jesus mediante a confissão dos nossos pecados. Jesus, ele deseja que nós possamos dizer como ele, que o príncipe desse mundo não tem direito sobre nós. Vamos eliminar todo o direito que o príncipe desse mundo possa ter sobre nós. Daí nós experimentaremos mais de Deus e da glória de Deus na nossa vida, nas áreas da nossa vida e na nossa igreja. Deus nos chama para isso. Ele nos chama para isso.
que o príncipe desse mundo não seja o nosso príncipe. Que nós sejamos súditos do Rei Jesus, que o diabo não tenha nenhum direito sobre nós. E para que isso aconteça, vamos confessar os nossos pecados, vamos abandoná-los. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Daí, quem sabe, alguém fique perguntando, mas eu já pequei tantas vezes, será que ele vai me perdoar? Jesus disse, no momento lá que o Pedro perguntou, até quantas vezes eu devo de perdoar? Até 7 vezes? E na cultura judaica, não na escritura, na cultura judaica, eles diziam que você perdoaria uma pessoa até 3 vezes, depois disso não. Mas o Pedro veio a Jesus pensando que ele ia ganhar os pontinhos, né? Ele aumentou dos 3 para 7. Ele disse, 7. Ganhei. Né? Jesus vai, né? Jesus vai me aplaudir de pé. Daí Jesus disse, não, Pedro, não é 7. Até 70 vezes 7. Não é verdade? Não é 490. Jesus diz, todas as vezes que alguém pecar contra você e te pedir perdão, perdoe-o todas as vezes. Todas. Se Jesus nos disse que nós devemos de perdoar todas as vezes, isso é porque Ele também nos perdoa todas as vezes que nós pecamos. Ele diz que dos nossos pecados Ele não lembra. Busquemos graça no Senhor. Sabe, deixa eu dizer mais uma coisa, às vezes tem algumas lutas, mesmo em relação a pecado, que de repente a gente não consegue vencer sozinho. A gente precisa de ajuda de mais alguém. Enfim, a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas Jesus disse que o que 2 ou 3 concordarem aqui na terra será feito. Daí, o livro de Tiago vai dizer uma coisa bem interessante. Ela diz, confessem as culpas de vocês uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Às vezes tem algumas coisas que, quem sabe, a gente não vença sozinho, e daí a gente tem que confessar e dizer, me ajuda a orar. E como isso é importante. Lembro uma época da minha vida que eu estava numa luta, guri lá, tal, e estava difícil vencer, e eu chamei meu pai, eu conversei com ele. Ele me ouviu, ele orou comigo e eu venci. Haja o que houver. Nós temos que buscar viver uma vida em que o governador desse mundo não tenha nenhum direito sobre nós. Que o governador desse mundo não nos governe. Que quem nos governe seja Cristo Jesus. Se assim for, nós vamos estar com Ele. Quando a gente morrer, vai estar com Ele na eternidade. E depois, na verdade, vai vir o milênio e a gente vai vir aqui para a Terra e daí a gente vai governar esse mundo, porque Satanás vai estar preso. Mas que ele não tenha direito algum sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa família. Ei, vamos abandonar pecado, não brinquemos com o pecado. Não deixa para tomar essa decisão amanhã. Vou conversar lá com o pessoal lá, vou fazer um acerto, daí não sei o que, daí vou deixar. Não. É hoje, é agora, toma a decisão.
Chega de tentar ficar enrolando Deus. Porque enquanto a gente quer tentar enrolar Deus, a gente fica se enrolando. E um monte de encrenca na vida. E dando direito a Satanás. Que ele não tenha nenhum direito sobre nós. Que nós o obedeçamos. Porque o amamos. Porque ele é bom.